se eu for comparar o preço que eu cobrava quando eu iniciei e o que eu consigo cobrar hoje, na verdade, essa semana eu vou até fechar minha agenda, porque só vou reabrir ela agora em maio, porque eu não tenho mais agenda para projeto. E hoje eu consigo comprar o preço que eu acredito que seja compatível com o meu trabalho. Então, hoje eu não tenho mais o problema com o valor. Hoje o cliente que me procura, ele não me procura pelo preço. Para quem não me conhece, eu sou Giane Silva, arquiteta e light designer, e eu ajudo arquitetos e designers a melhorarem a qualidade dos seus projetos através da iluminação de uma forma simples e prática. A live de hoje é uma live diferente, é uma live que eu intitulo, live desconstrutiva. Por que, Gi, desconstrutiva? Porque a ideia, na verdade, é desconstruir o seu pensamento de que iluminação é difícil, que é algo que você nunca vai aprender, que é muito teórico, que esse conhecimento não faz diferença nos seus projetos, enfim. E não existe ninguém melhor para falar sobre isso do que um aluno meu do Descomplicando a Iluminação, tá? Porque são pessoas que estão passando pelo processo de aprendizagem e fica mais prático, mais fácil vocês poderem ver a evolução deles, né? Como era o pensamento deles antes do Descomplicando a Iluminação e como está hoje, depois do Descomplicando a Iluminação, depois de tirar as vendas. E aí eu convidei uma aluna minha do Descomplicando, que é Bruna. Para quem não sabe o que é o Descomplicando, é o meu curso online, onde eu ensino iluminação de uma forma prática, objetiva, para que você aplique nos seus projetos, nas demandas do seu dia a dia, que você precisa de fato, tá? Do básico ao avançado. Oi, Bruna! Oi! Seja bem-vinda! Obrigada! Aí, peraí, deixa eu acertar aqui que tava caindo. Aí. Antes da gente começar, Bruna, eu queria que você se apresentasse para que as pessoas te conhecessem melhor, o que é que você faz, de onde você é, qual o seu meio aí de atuação. Então, eu sou engenheira civil e faço especialização, né? Termino a graduação agora no próximo mês em design de interiores. Eu sou aqui de Vitória, da Grande Vitória, da capital. Na verdade, eu sou do norte do estado. Me mudei aqui para Grande Vitória porque eu casei. Aí tem 3 anos que eu voltei para cá. E aí eu comecei a atuar na área de construção e assim fui migrando para a área de decoração, né? E aí estamos aí até hoje. E eu vejo que você é super ativa, por sinal, você tem projetos lindíssimos e com a iluminação agora eles vão ficar mais lindos ainda. Eu super curto os seus projetos, me Ai, acompanho obrigada. demais. Bruna, me fala, como foi que você me conheceu? Olha, tinha um amigo meu que já tinha comentado a respeito, eu estava perguntando alguma coisa sobre iluminação, e aí um amigo meu foi e falou assim, olha, tem esse Instagram aqui, ela dá umas dicas muito legais e tal, acompanha. Aí eu entrei, e aí sempre que eu precisava de alguma coisinha, eu ia ver se eu achava lá. Mas era muito assim, uma coisa específica, assim, de tal coisa. E eu ia lá, dava uma procurada e encontrava o que eu estava precisando. E aí foi quando assim eu realmente vi que eu precisava não só de dicas, eu precisava inteirar mesmo sobre o assunto. E foi quando eu resolvi ir na cara e na coragem adquirir o curso, porque eu já tinha adquirido outros cursos de outras situações, só que a gente acabava ficando sem suporte. Eu lembro de ter mandado mensagem antes perguntando como que era o suporte, porque eu não tinha tido uma experiência legal com outros cursos. E aí ela falou assim, não, pode ficar tranquila que a gente está sempre respondendo. Se a gente não pode responder na hora, a gente vai responder sempre que possível. E foi o que aconteceu. Todas as minhas dúvidas, sempre que eu perguntava, ou você, ou seu suporte, sempre alguém me respondia. O suporte, ele tem que ser, ele tem que fazer parte, né, do processo. Porque é exatamente o que eu sentia quando eu fiz uma pós-graduação, né? A gente passava o final de semana ali, todo mundo confinado, com aquele excesso de informações, e depois que finalizava aquele módulo no final de semana,
que a gente ia para casa e começava a pensar nas coisas, as dúvidas surgiam e aí a gente não tinha para quem recorrer, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla no suporte e todas as dúvidas, perguntas são respondidas por mim, não pelo meu suporte. É muito técnico, né? Bruna, como era a tua visão, assim, em relação à iluminação? Antes, nesse período que você estava pesquisando dicas no Instagram e depois você resolveu comprar o curso para poder ir mais a fundo nessa temática. Como era que você via iluminação nessa época? Assim, eu sempre gostei muito de iluminação. Achei sempre que a iluminação fazia toda a diferença num projeto. O grande porém, o que me fez adquirir o curso, é porque chegava na hora de você executar isso, você ficava naquela assim, é suficiente ou não é? Quanto de luz eu coloco aqui? Aí você saía colocando luz na esperança e rezando para aquilo ali dar certo. Para aquilo ali iluminar o suficiente no projeto, entendeu? Então, eu precisava entender aquilo na prática e na teoria, né? Como realmente funcionava, o que tinha que ser aplicado para aquilo ali dar certo, o cálculo que tinha por trás daquilo tudo. Foi na hora que eu percebi assim, não, preciso me especializar nisso daí, porque quando o cliente procura, é a primeira coisa que ele fala. Massa. Então, teus clientes, eles já sentem a diferença, né, do projeto luminotécnico Na no verdade, projeto arquitetônico. dos últimos projetos que a gente veio postando, normalmente a primeira coisa que eles falam, eu quero aquela iluminação bem bonita, que quando, inclusive um apartamento nosso, você fala assim, ó, quando passar lá na rua, eu quero que quando minhas luzes estiverem acesas, ele já vai falar assim, aquele apartamento ali é de fulano, porque ele está todo iluminado. Mas é relativo, tem cliente que gosta de muita iluminação e tem cliente que gosta de um teto mais limpo, com poucas coisas, e isso não significa que o espaço não é bem iluminado. É verdade. Bruna, então, tua maior dificuldade, assim, ao projetar a iluminação é exatamente essa? Era, na verdade, exatamente essa, quando você olhava para a planta e não sabia o quanto de iluminação colocar, por onde começar, enfim, qual era a tua maior dificuldade no desenvolvimento? As luzes de efeito, as luzes decorativas, a gente já tinha uma noção, porque aquilo ali não tinha tanto uma função de iluminar o espaço. Então você já sabia onde você ia posicionar um spot, onde você ia fazer uma decoração, mas quando chegava naquela luz geral, naquilo que ia iluminar mesmo o espaço, aí surgia aquela questão, quanto eu vou colocar, quanto de iluminação eu preciso nesse espaço, que lâmpada eu vou especificar, qual LED eu vou especificar. Então, assim, era muito vago isso, né? Do que colocar e do quanto colocar. Entendi. Então você não tinha uma certa, digamos, segurança, né, ao Exatamente. projetar. Então Isso essa aí. a gente pode dizer que seria a sua maior dúvida e também o que te levou a aprender iluminação. Foi exatamente essa questão de na hora de saber assim, qual LED eu vou especificar para esse rasgo que vai iluminar, só o LED vai iluminar esse espaço, porque a gente tinha aquilo na cabeça que o LED ele não tinha potência suficiente para iluminar, ele era só decorativo. Só que nós fizemos um apartamento inteiro só com fita de LED e spot. Nós não usamos tubular, não usamos nada, apenas a fita de LED. E assim, a gente tinha esse medo de achar que o LED não era o suficiente para poder iluminar um ambiente. Massa. Então acabou que você perdeu essa crença limitante, né? Que acabava te bloqueando um pouco em relação a desenvolver seus projetos, a criar, a usar, né? Então acabava meio que te amarrando aí. Isso, exatamente. Você acha que a iluminação tem melhorado a qualidade dos seus projetos? 100%. E olha, isso vale desde para o projeto final, assim, a imagem real, e até na hora de você trabalhar com software de renderização, você aplica a mesma logística que funciona para a vida real, você aplica ali e o resultado é muito parecido com a realidade. Quando você aplica os mesmos princípios dentro do programa, o resultado é praticamente idêntico ao que a gente apresenta para o cliente no resultado final. É verdade, os seus 3Ds assim estão bem realistas, né?
o conhecimento na iluminação, ele beneficia até isso, você apresentar um projeto mais realista para o teu cliente, de forma que o teu cliente realmente entenda, compreenda o efeito que aquilo ali vai causar e aprove, né? Eu tenho percebido que está bem realista. Parabéns, Bruna. Eu sou muito perfeccionista e muito criteriosa quanto a isso. Eu tenho amigos que trabalham só com essa questão de imagens, né? Então, assim, um ajuda o outro, um manda para o outro, e aí, o que você acha? O que você acha que pode melhorar? Então, assim, essa parceria, a gente vê o profissional que trabalha ali no mesmo ramo que você como parceiro, e não ali como alguém que vai estar como um concorrente, a gente tem muito mais frutos, porque eu acho que o mercado está aí, tem mercado para todo mundo. Então, sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente troca informação, exatamente porque quanto mais real é a imagem, mais satisfeito o seu cliente fica. E mais fácil você convence o seu cliente também do resultado final. É verdade. Mas não tem como aplicar esse conhecimento de forma que o teu render fique realista sem dominar a iluminação, Não né? tem. Não tem. Acaba que fica um projeto, você vê que é artificial, o cliente ele percebe. Ele percebe e ele fica te pedindo uma referência. Você tem alguma imagem real disso daí? Só para eu ter noção do que é? Então, assim, às vezes você não consegue passar o que o cliente está querendo ver e você acaba perdendo tempo, né? De estar executando outro trabalho ou uma outra parte do projeto. É verdade. Acaba tendo esse retrabalho. Volta para procurar a imagem, para mostrar para o cliente, para exemplificar aquilo de uma maneira mais clara. Bruna, você consegue hoje em dia pensar de uma forma mais clara na iluminação em relação ao o conhecimento que você tinha antes nos seus projetos? Na verdade, assim, hoje eu ganho muito mais tempo, porque antes de iniciar o projeto eu já sei praticamente tudo que eu vou usar ali de iluminação, o que eu vou especificar, o que eu vou trabalhar. Se o cliente, ele é um cliente, por exemplo, que ele tem mais alergias, eu já não vou trabalhar com os rasgos, porque ele tem mais poeira, é mais difícil a manutenção e a limpeza, eu já vou trabalhar com perfil. Às vezes o cliente quer uma iluminação mais limpa, então, assim, tudo isso eu já consigo pensar antes de iniciar o projeto, porque dali eu já consigo criar um rumo para onde que eu vou seguir na especificação daquele projeto. Que massa! Então você já começa a detalhar, ir para o render, escolher os materiais já pensando, já sabendo aquilo que você vai iluminar, né? Então essa ideia de Exatamente. não sei por onde começar com você já não rola, já não Não, acontece. eu já sei, por exemplo, se eu vou botar um quadro ali, eu já sei que tipo de iluminação eu vou usar ali. Se determinada coisa tem ali, eu já não posso usar. Então, assim, eu já consigo partir daí para começar a minha ambientação do espaço. Massa! E olha, gente, ela é mãe, né? Tem quantos filhos, Bruna? Eu tenho 2. Consegue fazer tudo isso. Consegue dar conta dos projetos, dos clientes, estudar. É isso aí, Bruna. Às vezes a gente não dá conta, não. Normalmente a gente vira umas madrugadas aí acordada, mas a gente vai levando do jeito que dá. Bruna, você acredita que com posse desse conhecimento, né, esse domínio na iluminação, você consegue se destacar dos seus concorrentes? O seu cliente vê um projeto seu, vê um projeto do seu concorrente que não domina a iluminação. E aí, o que é que você acha? Sua opinião? Ai, gente, é suspeito, né, falar, porque a gente vai sempre puxar a sardinha aqui pro lado da gente. Mas, assim, tem até um último projeto que nós fizemos, o projeto de uma varanda, a gente está em fase de execução. Mas, assim, foi a primeira coisa que o nosso cliente pediu. Foi na hora que ele entrou, foi falar sobre uma iluminação de um projeto anterior, que ela queria aquela iluminação no apartamento dela, na varanda dela. Que ela queria que o apartamento se destacasse pela iluminação. Massa. Você já teve, assim, já atendeu algum cliente, já pegou algum cliente que tem um certo trauma em iluminação ou tinha um certo trauma com a experiência anterior? Já aconteceu isso contigo?
Não, talvez não com uma experiência anterior, mas ele fala assim: "Eu não quero nada com muita luz, porque eu não quero gastar muito, iluminação é muito caro." E aí, assim, aos poucos eu fui conseguindo colocar uma coisa aqui, uma coisa ali, mostrar para ele que aquilo ali ficava melhor, ficava mais bonito, e fui ganhando ele nas imagens, fui mostrando, fui conseguindo convencer ele da ideia inicial para ele do projeto. Porque o cliente acha que quando você não parte para aquela solução do ponto central, né, aquele basicão, vai ficar escuro. Quando você parte para Exatamente. uma solução conceitual, né? Eu passo muito por isso. Eu não sei você se está passando por isso também. Mas o cliente sempre diz, ó, vai ficar escuro. Vamos deixar um ponto aqui só por segurança, porque depois eu vou lá e boto alguma luminária, né? Tem muito cliente ainda que acha que precisa ter aquele ponto central ali. A gente está tá tirando um pouco isso ainda, né? A gente está conseguindo ganhar isso, às vezes com a internet, tem muito profissional. Então, assim, a gente vai vendo que já o ponto central não é algo importante no projeto. Se você souber separar bem, distribuir bem a iluminação no espaço, ele está perdendo um pouco a direção, aquela questão do ponto central ali. Bruna, você acha que seus projetos, agora, sim, atuando mais com iluminação, cada vez mais trabalhando a iluminação neles, e com isso melhorando super a qualidade dos seus projetos, você acha que você consegue aumentar o seu valor cobrado para o seu cliente? Se a gente for comparar o preço que eu cobrava quando eu iniciei e o que eu consigo cobrar hoje, na verdade, essa semana eu vou até fechar a minha agenda, porque só vou reabrir ela agora em maio, porque eu não tenho mais agenda para projeto. E hoje eu consigo comprar o preço que eu acredito que seja compatível com o meu trabalho. Então, assim, eu estudei bastante. Então, hoje eu não tenho mais o problema com o valor. Hoje o cliente que me procura, ele não me procura pelo preço. Eu já consigo cobrar o valor que eu acredito, assim, talvez lá na frente eu vá cobrar mais. Mas hoje eu acho justo o valor que eu cobro. Que massa! É difícil ouvir isso, né, de um Sério? profissional que está se destacando desse jeito no mercado, que está fechando a agenda. Fico muito feliz por você e muito orgulhosa também, que venha cada vez mais. Amém. Bruna, para finalizar, que eu sei que você está super corrida, eu queria saber de você se o investimento que você fez valeu a pena, se para você agregou, se você acha que realmente valeu a pena esse investimento no Descomplicando e por quê? Para mim valeu a pena e às vezes eu não consigo ver quem tá online, né? Mas eu mandei para uns amigos meus e indiquei para todo mundo o curso. E às vezes quando alguém tem alguma dúvida me pergunta: "Bruna, se eu fizer dessa forma, funciona?" Então assim, para mim se eu fosse pegar o que eu aprendi, o retorno financeiro que eu já tive aplicando as técnicas que eu aprendi no curso, valeu super a pena. Ai, que massa, Bruna. Fico feliz. E Você... friso mais uma vez a questão do suporte, né? Aquelas mensagenzinhas do Instagram perguntando. E se eu fizer assim, funciona? Se não funciona, eu sempre tive resposta, sempre foi muito rápido as respostas que eu precisei. Que bom, Bruna. Pode contar comigo sempre. Qualquer dúvida, qualquer help, eu estou aqui para lhe ajudar. Agradeço demais a sua participação. E eu quero, muito em breve, postar mais projetos seus por aqui no meu Instagram. Já postei uma vez. E eu quero postar mais, tá? Eu sou super fã do seu trabalho. Obrigada, Gi. Tchau, beijo. Tchau!